delta O X aí, né? né? Escalar X, né? Delta 3 de somatório I igual a 1 Tzinha aí, menos somatório J igual a 1 Tn Tj. Então, olha só, para cada coeficiente que tiver lá, observa que eu estou fazendo x0 igual a 0, então a parte associada com as energias não está entrando aqui, tá certo? Eu tenho uma delta 3 da soma dos momenta associados com os operadores de aniquilação, menos a soma dos momentos associados de criação, menos a soma dos momentos associados com operadores de aniquilação. Essa é a única singularidade presente aqui. O único tipo de função delta que está presente ali. Consequentemente, descrever o teu hamiltoniano de interação, escrever, melhor falar assim, escrever seu hamiltoniano de interação, a sua densidade hamiltoniana de interação, como um polinômio nos campos, automaticamente faz com que o teu princípio de decomposição em cluster seja satisfeito. Porque é exatamente essa a forma que a gente precisa. A gente precisa que os coeficientes sejam funções analíticas, e elas são, e eles são, dos momentos, com uma única singularidade possível, que é uma singularidade de função delta, que foi a que apareceu aqui. Teorema não provado, se o H for desse jeito, né, no caso a gente já viu que o H0 é desse jeito, e aí agora nós estamos vendo que o V é desse jeito, né, se o H for escrito dessa forma, o princípio de decomposição em clusters é satisfeito. Então, escrever a sua teoria usando campos, ao invés de usar diretamente operadores de criação e aniquilação, tem como vantagem que você já monta diretamente algo que satisfaz o princípio de decomposição em clusters. Se houvesse uma derivada nos campos, também obedeceria? Tem problema nenhum. Problema nenhum. O que seria? O que teria uma derivada aqui? Derivada, por exemplo, derivada em relação a x, né? Você está falando. Derivada em relação a x é baixar potências de momento. Né? A dependência em x é sempre E a IPX ou E a menos IPX. Então, a derivada em relação a x vai ignorar o A, vai ignorar o U de P sigma n e vai atuar só na exponencial de IPX. Então, ela vai dar o quê? Potências de momento. Tá certo? Ou seja, vai contribuir para esse termo aqui, esse m barra que está aqui. Quando você for fazer a tua integral em D3x, você vai passar por cima de tudo isso, do mesmo jeito, para chegar no mesmo lugar. Pode ter derivada, pode ter o que você quiser. Derivada em relação a P não, né? Derivada em relação a P é outra história. Aí você parte para coisas não locais. Bom, a gente tinha mais mais um ponto especificamente para considerar antes da gente passar efetivamente para o campo escalar, né? Mas eu acho que eu vou pegar esses dois pontos e vou ilustrar diretamente usando o campo escalar. Eu acho que fica mais simples da gente visualizar. Tá certo? Vou fazer isso. Vou começar a falar do campo escalar e aí esses dois últimos pontos nós vamos visualizar diretamente no campo escalar. E aí eu comento com vocês as características gerais que vão ser esperadas nesse caso. Os dois últimos pontos que faltam aqui são a microcausalidade
condição de microcausalidade que nós não vimos ainda. Como é que os campos podem ajudar, né, a resolver a questão da microcausalidade. E a outra questão é a questão do seu hamiltoniano possuir simetrias internas. Como é que você implementa simetrias internas dentro do seu hamiltoniano? Certo? São as últimas duas coisas que a gente precisa fazer ainda, né? Então nós vamos passar para o campo escalar e aí a gente vai fazer essas duas coisas no âmbito do campo escalar. Quando a gente terminar de fazer com o campo escalar, eu vou comentar de maneira geral como é que fica. Tá certo? Então vamos lá. Ao trabalho. Vamos apagar tudo, limpar a mente, né? Não sei se vocês estão percebendo, né? Mas esse momento que a gente está passando aqui envolve tudo que vocês viram desde o início do curso, né? Não sei se dá para perceber, assim, tudo que foi visto desde o início do curso converge para esse momento aqui. O início do curso era como construir uma teoria com simetria de Poincaré no espaço de Hilbert, né? Então, uma coisa foi levando a outra, a gente foi discutindo como é que eu faço uma teoria de espalhamento consistente com simetria de Poincaré, etc. e tal, princípio de decomposição em clusters, descrição de partículas idênticas, tudo isso foram aspectos que a gente precisava levar em consideração, né? Mas agora, finalmente, nós estamos abordando a questão de construir o hamiltoniano de interação. Tá certo? Nossa proposta para o hamiltoniano de interação é que ele seja um polinômio nos campos. Tá? E aí a gente está verificando se isso que a gente está fazendo é consistente com todas as coisas que a gente achou antes. Isso é um grande momento. Tem que avisar para saber, né? Vamos lá. Então, o nosso campo escalar ele vai ser definido em função da representação particular que eu vou dizer que ele carrega, do grupo de Lorentz, né? Então eu vou pedir que o campo escalar seja um cara que se transforme assim. Tanto φ mais quanto φ menos seja um escalar, né? Representação mais simples possível, né? Eu posso pensar, não me preocupo com matriz nenhuma, né? Que representação é essa, né? É importante, pelo menos, refletir sobre isso explicitamente. Essa representação é a representação que a toda e qualquer transformação de Lorentz associa o número 1, tá certo? Isso significa que o nosso L bar assume um único valor, supor, valor 0, tá certo? Então, já que é tudo um índice só, eu não vou botar índice, tá certo? Em lugar nenhum, tá certo? O D de L bar, vou fazer assim, né? Certo? Então esse é o campo escalar, né? E aí vamos diretamente para aquelas equações master, né? Aquelas equações que eram a herança da condição que a gente tinha imposto sobre o campo se transformar como um tensor, né? As equações master dizem o seguinte: somatório sobre sigma barra do U. Agora eu também não vou botar índice nenhum, de 0
sigma bar n j sigma bar sigma jn é igual ao j gerador u de 0 sigma n. Mas se todas as matrizes são o número 1, o que tem que ser os geradores? O gerador é, por definição, exponencial dele dá a matriz. Tá certo? Então, os geradores tem que ser 0. Né? Esse cara aqui tem que ser 0. Ou simplesmente. Não tem opção. Né? Então, se eu quero encontrar alguma representação não trivial, tá certo? Eu preciso que esses u's sejam diferentes de 0. Tá certo? Agora, u vezes alguma coisa dá 0. Essa alguma coisa tem que ser 0. Tá certo? Se eu quero que o u seja diferente de 0, para que o próprio campo seja diferente de 0, alguma coisa que ele está multiplicando tem que ser 0. Mas quando é que esse j, sigma barra sigma, jn, dá 0? Qual é a representação irredutível do grupo de rotações, tal que os geradores, os operadores de momento angular são nulos? Trivial? Representação escalar, trivial, né? Tá certo? Todos os j's iguais a 0, ou a representação de spin 0. J igual a 0, que é uma representação unidimensional, como eu estou vendo ali, que é uma representação unidimensional. Na representação unidimensional do grupo de rotações, J é igual a 0. Jx igual a Jy igual a Jz igual a 0. Né? Então, essa equação que está aqui só pode ser satisfeita para um U não trivial se o Jn for 0. Ou seja, um campo escalar só pode criar ou aniquilar, e só pode conduzir operadores de criação e de aniquilação de partículas de spin 0. Experimenta, bota Jn igual a 1 aqui. Né? Jn vai ser uma matriz, 3 por 3. Sigma barra sigma, isso aqui. Você vai ter vários U's aqui. Né? Se eu botar essa matriz 3 por 3 aqui, a única solução que vocês vão conseguir encontrar é todos os U's iguais a 0. Portanto, não tem campo. Não tem campo. Todo mundo U igual a 0, acabou o campo. Não tem campo. Então, a conclusão daqui é que Jn igual a 0 e, né, portanto, já que o Jn é igual a 0, quanto vale o sigma? O sigma varia de menos Jn a mais Jn. Como Jn é igual a 0, o sigma tem que ser 0. Tá certo? Então, esse U é U de 0, sigma barra n é um U de 0, 0, n. Ele é uma constante dependente do tipo de partícula que você está colocando ali. Tá certo? Como é que eu vou escolher essa constante? Problema meu. Né? Vou escolher essa constante como 1 sobre raiz de 2n. Pronto. Em 30 segundos vocês vão ver que isso é uma boa escolha. Né? Poderia não escolher. Aí chegava lá na frente e falava, pô, bota logo isso aí, se livra daquele cara. Né? Então, o nosso U0, o nosso U de P, 0n, agora, né? Ele foi escrito assim, a raiz de n sobre P0, o D
0, 0 de L de P, né? U 0 de 0, U de 0, 0, N. Não é isso? Estou particularizando para a representação escalar, a equação que a gente encontrou antes, né? Mas quem é o D00 de L de P? O D é 1 sempre, para qualquer que seja a transformação, né? Então isso daqui vai ser raiz de N sobre P0 vezes o U de 00N, que eu vou escolher como 1 sobre raiz de 2N. Então isso aqui vai dar 1 sobre raiz de 2P0. Certo? Então, como são os meus operadores de liga, os meus campos de criação e aniquilação? Eles vão ser assim: φ mais de x, 1 sobre 2π a 3 meios, integral d3t sobre raiz de 2P0, e aí px a de Pn. Agora eu estou tirando o zero do spin zero, porque ele está implícito, né? Seja qual for o spin que essa partícula carregar, ela tem que ser zero. A partícula N tem que ser uma partícula de spin zero. Tem mais uma coisa importante aí, que foi a seguinte: a gente também não está fazendo a soma sobre M, né? A soma sobre sigma poderia estar implícita, porque só tem um sigma, que é o zero. Mas a soma sobre M estava aqui, a gente não está fazendo. Essa é uma desvantagem de eu não ter feito a discussão da questão dos números quânticos internos agora, né? Mas eu estou chamando a atenção para isso. E mais tarde eu vou comentar o que aconteceria se a gente fizesse a soma sobre N. Qual é o problema que dá? Tá certo? Então, por enquanto, vamos supor o seguinte: eu não estou fazendo a soma sobre N aqui, que eu prometi que eu ia fazer. Então, tem algum problema aqui, professor. Você tem que explicar depois eu explico, né? E esse é o φ mais, né? E φ menos, né? Vai ser exponencial de menos i px adaga de Pn. Tem um negócio que é instrutivo da gente fazer, que é o seguinte: mostrar que esse cara que está aí satisfaz a lei de transformação que a gente quer que seja satisfeito para um campo escalar. Para você ver que essa brincadeira toda não foi blá blá blá, né? Vamos fazer isso explicitamente, né? Então vamos lá. Vamos pegar assim, vamos pegar o zero de lambda alfa, o φ mais, por exemplo, de x, e o 0 menos 1 de lambda alfa. Então você vai pegar isso e atuar com eles, né, sobre 1 sobre 2π 3 meios, integral de 3π sobre raiz de 2π0, e aí px, né? E aí vai ficar o quê? Vai ficar o 0 a o 0 menos 1, né? Eu já vou substituir o que dá isso aqui. Então, o 0 a o 0 menos 1 vai dar exponencial de i lambda p escalar alfa, né? Lambda p escalar alfa, raiz de lambda p0 sobre p0 a de p lambda n, né? Tá certo?
Bom, esse cara que está aqui, ó, nós podemos transformar em lambda P, lambda X, não é isso? Px é lambda P, lambda X. De modo que a gente pega esses dois caras aqui e congrega na mesma exponencial. Exponencial de lambda P, lambda X mais alfa. Tá certo? Maravilha. Esse cara aqui, né, D3P sobre raiz de 2P0, eu posso usar o mesmo truque que eu fiz antes de mudar de variável e transformar em D3 lambda P sobre raiz de 2 lambda P0. Tem um jacobiano para fazer isso. Então, vou colocar aqui D3 lambda P sobre raiz de 2 lambda P0 e vou botar o jacobiano que eu preciso colocar, que é P0 sobre raiz de 2P0. Na verdade, aqui tinha que estar o raiz de 2P0 e aqui tinha que estar o raiz de lambda P0. Vamos colocar assim para... Né? Esse aqui é o jacobiano da mudança de variáveis em questão. Aí eu tenho raiz de lambda P 0 sobre P0 a de P lambda N. Né? Agora vamos juntar tudo. Você tem P0 sobre raiz de 2P0. Né? Vai dar raiz de P0 em cima e o 2 embaixo. Epa, isso aqui não tem. Isso aqui não tem. Né? P0 sobre raiz de lambda P0 é jacobiano. Então isso vezes isso vai deixar o raiz de 2 aqui onde está, vai pegar esse P0 e vai botar uma raiz aqui. Raiz de P0 sobre raiz de lambda P0. Essa raiz de P0 sobre lambda P0 vai cancelar com essa aqui. Tá certo? Então, esse termo, mais esse termo cancela com esse termo que está aqui. Então, isso daqui dá 1 sobre 2π a 3 meios, integral D3 lambda P, né? Vou ter uma raiz a mais aqui, desculpa. Isso aqui é só o P0 sobre lambda P0. Então, quando eu cancelar essa raiz daqui com esse cara daqui, vai sobrar um raiz de lambda P0 aqui embaixo. E aí vai sobrar exponencial de I, lambda P, lambda X mais alfa, a de P lambda N. Mas agora eu posso fazer uma mudança de indexação na integral, não é uma mudança de variáveis. Aqui tem uma soma sobre lambda P em todos os lugares. Transforma a soma sobre soma em P. Então isso dá 1 sobre 2π a 3 meios, integral d3p sobre raiz de 2p0, e aí P lambda x mais alfa a P lambda N. Mas esse cara aqui é exatamente o nosso campo escalar φ+, tá certo? No ponto lambda x mais alfa. Então, se o operador de aniquilação se transforma do jeito que o estado de uma partícula manda ele se transformar, isso implica que o campo se transforma como um campo escalar, como eu pedi para que fosse. Tá certo?
É a mesma lógica com spins maiores, com essas coisas todas. Tá certo? É a mesma lógica. Às vezes seria o A de P só. P. Troquei a variável. Certo? Bom, aí vamos dar uma olhada na microcausalidade. Não, mas para microcausalidade a gente precisa montar uns instrumentos, né, aqui na história. Como é que eu vou trabalhar a questão da microcausalidade? Veja que a ideia é que eu construa o meu... Bom, vamos pegar aqui um modelo de hamiltoniano de interação, certo? De H de x. Como é que seria o H de x? Né? Lembra do H de x? Eu estou falando de uma combinação de produtos de campos, φ+, e φ-, não é isso? Então, em princípio, é um negócio assim, somatório em M, né? De coeficientes, né? C, N, e aqui eu venho com φ+, φ- de x elevado a n e o φ+ de x elevado a n. Né? Eu não tenho índices, né, nesses casos, então não preciso fazer combinações lineares de ninguém. Basta que eu tenha aqui coeficientes que podem ser arbitrários, né, dependendo da potência em n e m que eu tenho. Né? E olha o que eu preciso que aconteça. Eu preciso que o meu h de x, comutador com h de x' seja zero se x menos x' ao quadrado for menor que zero. Como é que eu posso conseguir isso? Para começar, eu posso testar a seco, né? Como é que o φ- comuta com φ+, né? Ou anticomuta, eu não sei. Eu ainda não sei se uma partícula de spin zero tem que ser bóson ou se tem que ser Fermi. Eu não sei. Né? Então, eu tenho que testar, para começar, a lei de comutação do φ- com φ+. Por que não do φ- com φ- ou do φ+ com φ+? Porque aí é zero. Tanto se eu fizer comutador como anticomutador, eu estou comutando ou anticomutando A com A ou adaga com adaga. E aí é zero. O que tem graça é o A com adaga. Então vamos testar. Vamos olhar como é que é o comutador do φ- com φ+. Se de acordo com esse comutador, né, a gente observa para ver se a condição de microcausalidade está perto ou longe de ser atingida. Né? Vamos ver. Então, eu preciso de pontos diferentes, tá certo? Para o φ+ e para o φ-. Porque, em tese, eu vou comutar o h de x com h de x' ou com h de y. Então, eu preciso saber o que acontece quando eu estiver em pontos diferentes. Né? E aqui eu não vou me fixar num comutador apenas. Pode ser comutador ou anticomutador. Eu ainda não sei. Tá certo? Quanto dá isso? Agora aqui eu substituo a expressão que eu tenho lá para o meu campo escalar. Né? A expressão que eu tenho para o campo escalar é assim: 1 sobre 2π3
vai dar 1 sobre 2p 3 vezes para cada um dos caras. Integral d3p, d3p' sobre raiz de 4 p0, p0', exponencial de ipx, exponencial de menos i'y. Então, estou associando o p com o φ+, e o p' com o φ-. Tá certo? O φ+ envolve operadores de aniquilação e envolve exponencial de i mais ipx. Né? E aqui aparece o comutador ou o anticomutador do A de P com o adaga de P'. Tá certo? Seja comutador ou anticomutador, aqui dá a mesma coisa. Tá certo? Isso aqui dá delta de P menos P'. Tá certo? Essa delta é muito bem-vinda. Né? O que ela faz? Ela mata essa integral em d3p'. Né? Se P é igual a P', P0 é igual a P0', porque P0 é a raiz de P vetor ao quadrado mais M2, tá certo? Então aqui fica P0 ao quadrado. Aqui, como P0' igual a P0, porque P igual a P', isso fica exponencial de IP x menos y. Né? Quanto dá isso? Não sei. Vou chamar isso aqui de uma certa função delta mais de x menos y. Tem que analisar essa função para saber o que acontece com ela quando x menos y é tipo espaço. Mas, em princípio, nada me diz que essa função vai dar zero. A priori. Né? Vamos lá. Jogo rápido. Hein? Vamos falar dessa função e depois eu mando vocês para casa. Então, olha só. Primeira coisa que fica clara aqui é que essa função é um escalar de Lorentz. Né? Para a gente ver isso, vamos olhar isso aqui. Ó. Delta mais de lambda x, né? Isso daqui é 1 sobre 2π3, integral d3p sobre 2p0, exponencial de IP lambda x. Né? Mas isso aqui você pode pegar esse lambda e passar para cá como lambda menos 1. Né? P escalar lambda x é a mesma coisa que lambda menos 1 P escalar x. Certo? E se você faz isso agora, você tem que lembrar que D3P sobre P0 é uma medida invariante de Lorentz. A gente chegou nisso lá atrás, quando a gente discutiu a normalização, né, dos estados de uma partícula. Então você pode escrever 1 sobre 2π3 integral D3 lambda a menos 1P sobre 2 lambda menos 1P zero, exponencial de lambda menos 1P x. Né? Mas isso é o mesmo delta mais de x, né? Só que trocar o índice lambda menos 1P por P. Tá certo? Então essa é uma função escalar. Se é uma função escalar, ela só pode depender de x2. Ela pode depender de x2 e ela ainda tem a possibilidade de depender
de funções step, né, de x0, porque transformações de Lorentz próprias e ortógonas não trocam o sinal de x0, tá certo? Então ela tem essa possibilidade de depender de x0, de funções step de x0. Isso é o que impede a gente de poder dizer imediatamente que essa função delta mais de x tem que ser igual a delta mais de menos x. Se ela fosse função só de x2, a gente poderia falar isso. Mas, a rigor, ela pode ser função de uma função step. E aí, se eu trocar θ de x por x0 por θ de menos x0, eu estou trocando a função. Estou trocando o jeito da função. Então, embora ela seja um escalar, e eu imagine que a principal dependência dela tem que ser de x2, ela ainda pode depender de x0 através de funções step. Tá certo? Então, se isso acontece, né, vamos analisar o comportamento do delta mais de x menos y para x menos y ao quadrado menor que zero, certo? Que é o que a gente precisa, né? Então, como é que funciona isso? O delta mais, né? Para a gente ver isso, a gente pode verificar o seguinte: se eu tiver um vetor tipo espaço x0, x, esse vetor pode ser levado por uma transformação de Lorentz, tá certo? Em outro vetor, que é 0z. Suponha que esse cara aqui seja tipo espaço. A transformação de Lorentz não vai mudar o fato de ele ser tipo espaço, tá certo? Mas eu posso sempre zerar a componente zero dele com uma transformação de Lorentz normal, tá certo? Que esse cara aqui é tipo espaço também, né? Então, por uma transformação de Lorentz, esse cara pode ser levado ali. E é claro que você tem x2 igual a z2, né? Tá certo? O que diz que isso aqui é menos z ao quadrado, né? Então, o delta mais de x, se isso é verdade, é a mesma coisa que o delta mais de z, né? Já que x e z se relacionam com a transformação de Lorentz, e eu posso sempre levar x no z assim. Então, use a invariância da delta, né, por transformações de Lorentz. Isso aqui vira o seguinte: vira 1 sobre 2π3 integral d3p sobre 2 raiz de p2 mais n2, e aqui tem exponencial de i pz. Exponencial de i pz você pode escrever como exponencial de i módulo de p módulo de z cosseno de θ, tá certo? E você pode fazer integral ao cosseno de θ, né, e chegar nessa integralzinha aqui. Não tem nada demais. N sobre 4π2 raiz de menos módulo de z ao quadrado integral de 0 a infinito du seno de n raiz de menos módulo de z ao quadrado vezes u sobre 2 raiz de 2 menos 1, mais 1. Isso aqui é universalmente conhecida função de Bessel modificada de ordem 1. Aqui eu já peguei o módulo de z ao quadrado, menos módulo de z ao quadrado, e transformei em x2 de volta, certo? Porque x2 é menos módulo de z ao quadrado. Então eu posso voltar com a minha função para uma forma que é completamente escalar, sem maiores problemas.
embora, né, isso aí não seja zero, não é zero, tá certo? Tinha alguma esperança do cara fosse zero, acabou, não é zero. Ele é par. Esse delta mais de x menos y, quando x menos y é tipo espaço, tá, essa função de Hankel, que está aqui, e aqui não tem nada de epsilon de x0, nem nada. Aqui tem diretamente x2. Então eu posso trocar x por menos x, que não tem problema nenhum. Então, embora eu não tenha conseguido mostrar que o comutador se anula das separações tipo espaço, eu mostrei que essa função delta mais de x é igual ao delta mais de menos x se x2 for negativo. Tá certo? Vocês aguentam mais 10 minutos? Pode ser? Pode ser? Porque eu tomei remédio, tô normal. Não, então vamos interromper. Tranquilo. Então, só para dar o negócio para vocês, né, a ideia, na aula que vem, nós vamos terminar o campo escalar, vamos falar terminar a discussão da microcausalidade, vamos discutir a questão dos números quânticos internos, tá certo? E vamos encerrar com o campo escalar. E isso é o final da matéria requerida para a prova, tá certo? Aí depois a gente volta em agosto, conforme a gente combinou. Beleza, valeu.